Recebendo a visita agora do Pancho, jornalista, para falar sobre assuntos do cotidiano da nossa cidade, né? Através do pancho.com.br. Olá, Pancho, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos que acompanham aí a programação da Itaberá, Rádio Itaberá Bandeirantes. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Viemos de um final de semana em que chamou a atenção um incêndio em um apartamento ali no início da Rua Amazonas, né? Em frente ao terminal Fonte. Em frente, né? Ao terminal da Fonte. Não se sabe, né, o que chamou muito ainda a atenção. O bombeiro faz ali a investigação, mas ainda não divulgou a causa real desse incêndio, mas que chamou muita atenção porque gerou muita fumaça, né? E o pessoal que mora lá naquele prédio, uns subiram para o terraço, outros conseguiram, e outros ficaram presos ali no meio daquela fumaceira toda, né? A sorte é que o Corpo de Bombeiros tem agora essa escada, essa autoescada mecânica, né? Que recebeu, se não me engano, no ano passado, ou ano retrasado, no máximo, e ajudou, né, a socorrer esse pessoal que correu para o terraço, para a cobertura do prédio, né? Foram 3 moradores, se eu não me engano, que foram socorridos ali. E outros 2 também que foram retirados de um apartamento mais acima, né? Porque pegou fogo no primeiro andar, no apartamento do primeiro andar. O fogo atingiu o apartamento de cima, no segundo andar, né? E isso é que causa preocupação, porque a propagação é muito rápida ali. Exato. E a fumaça, E a né? fumaça é muito forte. Que pode trazer consequências para a saúde de muitas pessoas, né? A sorte que foi visto, é um local de bastante movimentação, né? Na frente do terminal Fonte, ali no comecinho do bairro Garcia. Então, com certeza foi visto a tempo para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar da maneira como atuou e foi bem, né? Porque pelo que eu entendi, pelo menos pelo que eu ouvi melhor dizendo, no portal da ND, por exemplo, é uma moradora dizendo que, um morador dizendo que a mãe dele foi encaminhada ao hospital por ter inalado fumaça, pelo que eu entendi. Então, só tivemos esse caso assim, de problemas de saúde, vamos dizer, né? De feridos e tal. Não tivemos ninguém ferido gravemente ou ninguém morto, isso é importante. E só ratifica, né, Jorge, a eficiência do Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau, né? Muito se discutiu, muito se falou quando houve o incêndio ali na rua 15 de novembro, né? Tinha gente dizendo que tinha demorado para chegar e tal. E não foi bem isso que disse o comandante na semana passada na Câmara de Vereadores, né? O comandante esteve lá na Câmara de Vereadores para falar sobre o acidente e sobre o incêndio. E disse, né, que da primeira ligação até a chegada do primeiro caminhão no local foram 9 minutos, né, o que é um tempo para lá de adequado, na minha opinião, porque a gente sabe como é o deslocamento, são 3,5 km, é um caminhão, não é um carro qualquer, e enfim... Né, e no meio do trânsito das 4 horas da tarde. Da cidade, exatamente, que é sempre muito complicado. Então, acho que uma coisa só comprova aí que, de fato, o Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau está bem orientado, vamos dizer assim. E nesse caso específico ali da Rua Amazonas, a central continua em Balneário Camboriú e o atendimento foi rápido, eficaz e imediato, né? Assim que chegou, já tinha chamas muito propagadas, porque o incêndio é rápido. Né? Sim, exatamente. É muito rápido, ele propaga destruiu muito o apartamento, rápido. Né? Estava vendo fotos do apartamento. Mas rapidamente também foi controlado o incêndio. Destruiu o apartamento. Eu não sei qual é a relação da pessoa que morava ali com a família Oliveira aqui de Blumenau, que é conhecida pelas rodas de samba aqui da cidade, tanto que no perfil do Instagram da família Oliveira tem fotos lá do apartamento, e tem também as informações de uma vaquinha para tentar ajudar aí a família que teve o apartamento destruído a reconstruir tudo isso, que a gente sabe que, meu Deus, né, vai muito dinheiro para isso também. Então, quem tiver interesse aí em saber melhor, pode acessar o perfil da família Oliveira ali no Instagram e vai poder ajudar também quem foi atingido ali pelo incêndio. Mas a questão da central, é interessante a gente falar sobre isso, Jorge, porque outra polêmica que surgiu em relação ao Corpo de Bombeiros depois do incêndio da rua 15 de novembro foi justamente em relação à central de emergência, né? Muita gente achou, muita gente falou, muita gente discutiu, dizendo que o atendimento não teria sido tão rápido quanto poderia, porque a central de emergências está hoje em Balneário Camboriú. Ou seja, se você liga hoje aqui de Blumenau para informar o Corpo de Bombeiros que há um incêndio, quem vai te atender é alguém lá em Balneário Camboriú, né? E isso teria causado algum atraso, né? Também foi questionado, né? O comandante também falou sobre isso, e não só o comandante, a gente conversou com o capitão Felipe Pamplona, por exemplo, sobre esse assunto também. E ele explicou muito detalhadamente, né?
e alguns aspectos da central de emergência é importante que a gente saiba para saber que não está havendo problema, né? Por exemplo, quando você liga para a central e o pessoal lá está atendendo outra ligação, não vai dar sinal ocupado. Vai dar sinal de chamando, e a impressão que dá é que ninguém está te atendendo. Foi o que aconteceu justamente com o Padre Marcelo. Que gerou uma polêmica maior ainda, né? Exatamente. O Padre Marcelo disse que ligou 3 vezes para lá e não foi atendido. Quando, na realidade, segundo o capitão Pamplona, o que deveria ter acontecido é que outras pessoas estavam ligando pelo mesmo incidente, ou seja, outras pessoas estavam passando na rua, comerciantes mesmo, né, que estão sendo atingidos, estavam ligando para o Corpo de Bombeiros, e por isso que o padre, por exemplo, não foi atendido. Mas isso não quer dizer que o Corpo de Bombeiros não tenha atendido a ocorrência, porque outras pessoas ligam. A gente sabe quando, né, quando acontece alguma coisa, todo mundo começa a ligar para o Corpo de Bombeiros. Então é um detalhe na central telefônica que quando você liga e todas as linhas estão ocupadas, não dá sinal de ocupado, dá sinal de chamando. Por quê? Porque justamente se algum atendente desligar naquele meio tempo, ele já pega a ligação. Automaticamente já atende. Para justamente não perder tempo. Então tem alguns aspectos técnicos que a gente deve conhecer antes de falar sobre o problema, né? Eu mesmo estive aqui há 2 semanas falando sobre isso e dizendo que era inadmissível o padre não ser atendido, quando eu não sabia desse detalhe, né? Então você vê que tem alguns detalhezinhos aí que vale a pena a gente conhecer. E tem outra, né? Aí o que aconteceu? O governo do estado agora anunciou que vai criar centrais de emergências unificadas. Não é que vai devolver para cá a central de emergência de Balneário Camboriú, não é isso. Porque a central de emergência de Balneário Camboriú é do Corpo de Bombeiros, né? É um dos órgãos, né? O que o governo do estado vai criar agora é uma central única para Corpo de Bombeiros, para Polícia Militar, para SAMU e para outros órgãos aí também, que Polícia Militar Ambiental, por exemplo, até parece que a Polícia Militar Rodoviária também estaria incluída nessa central. É uma central que a ideia foi lançada agora, a gente não sabe nem qual é o número de telefone que essa central vai ter. E aí o governo disse que essa central vai ser instalada em Florianópolis para os municípios de DDD 48, em Lages para os municípios de DDD 49 e em Blumenau para os municípios de DDD 47. O que aconteceu? Que nem repercutiu muito aqui. Abriram o berreiro lá em Joinville. Sim, e inclusive o prefeito Adriano já garantiu que não vai sair de lá. O próprio governador garantiu lá em Joinville que a central de Joinville não vai sair de lá. Ou seja, tudo leva a crer que teremos 4 centrais. 2 para atender o DDD 47 e uma para atender 48. Sim, então não dá para entender, certo, sabe? Está muito enrolado isso ainda. E você acha que o DDD 49 vai ficar só em lá? Claro que não. Aquela região gigante de Chapecó não vai berrar. A solução política que o governador deveria criar é de criar 6. Bota 2 no 47 em Joinville e Blumenau, bota 2 no 48 em Florianópolis e em Criciúma e 2 em 49 por Lages e Chapecó, por exemplo. Aí não poderia atender. Mas enfim... Só lembrando, né, Pancho? Uhum. Esse é um modelo que foi visto em Portugal, que funciona muito bem, que é ágil, seguro, com um telefone só para todas as emergências. As essenciais, né, daquele tempo-resposta imediato. Como existe nos Estados Unidos também. Exatamente, né? Esse modelo o governador conheceu em Portugal e que quer adotar aqui. Dizem que aqui o telefone que pode ser adotado é o 999. Mas é só uma especulação também. Eles não sabem ainda, não vão devem divulgar. Tem que ver se a Defesa Civil também entra. Enfim. Nessa central. Né? Agora, tem uma questão que foi levantada. Quando a central de bombeiros foi transferida para Balneário Camboriú, surgiu aí um problema em relação ao nome das ruas aqui, né, de Blumenau, né? Mas imagina se vem para cá Jaraguá. Enfim, tudo isso, né? É difícil. Sei lá, qualquer outra. Só muda o problema, né? Só transfere daqui para lá. Né? Mas eu não tenho dúvidas de que todos esses órgãos com certeza têm informações suficientes para avalizar ou não esse novo sistema, né? Quem é a gente para dizer que se funciona ou não funciona, e espero que a questão técnica seja superior à questão política em tudo isso para que a gente não seja prejudicado, né, Jorge? Acho que isso que é importante. É a nossa torcida também, né? Pancho, começaram as aulas na rede pública de ensino hoje, né? Não só pública, particular também. Depende, a particular já começaram semana passada. A Barão parece que já começou semana passada, a Sagrada Família começou hoje, se eu não me engano, e a Bom Jesus começa amanhã.
Acho que é alguma coisa assim. Ou seja, ao longo da semana a coisa vai... Mas na rede pública chama mais atenção, não na estadual, mas sim na municipal, porque ficou um ponto de interrogação com a merenda escolar. eu queria saber como é que tá a uma questão da escola merenda. chegou a falar, até anunciar para os pais levarem lanche, e o prefeito Egídio Ferrari disse, não, peraí, não precisa, vai estar tudo certinho na segunda-feira. Será que tá? A gente tentou aqui de todas as formas contatos para saber se houve algum problema hoje pela manhã com a merenda escolar. Infelizmente a gente não conseguiu nenhuma informação nesse sentido. Muito na torcida para que tudo funcione normalmente, é o que né? a gente quer, né? Mas a empresa que assumiu esse contrato emergencial estava com dificuldade semana passada de conseguir Contratar pessoal. porque, gente, o tempo era muito curto. É que eles acham, o pessoal confia muito que quem estava trabalhando para a empresa que prestava o serviço antes vai automaticamente buscar trabalho na nova empresa, que é um contrato emergencial, não é um contrato permanente, não é um contrato daquele que, como estava sendo assinado com a Risotolândia antes. Então, e isso não acontece, não necessariamente vai acontecer. Muita gente vai aproveitar e vai mudar de ramo, vai trabalhar em outro lugar ou vai buscar melhores oportunidades, obviamente. Então não é uma migração automática e imediata do que vai acontecer. E não é só pessoal, né, Jorge? É a estrutura também, Claro. Tudo isso. É a própria alimentação que vai, imagina, para alimentar milhares de estudantes na rede. São 130 unidades de ensino praticamente aqui em Blumenau, na rede municipal, sem falar da rede estadual, mas a gente está falando da rede municipal. O fato é que, assim, houve um desgaste, na minha opinião, desnecessário, né, em relação ao governo municipal, em relação a essa questão da merenda, porque alguém pisou na bola, né? Ficou muito claro isso, né, Jorge Tais? Se o contrato previa uma determinada quantidade de alimento e esse contrato se esgotou no final do ano passado, por que a demora em lançar uma licitação? Por que fazer um contrato emergencial? Por que não foi visto isso lá no ano passado, quando perceberam, obviamente, que deve ter alguém controlando isso, se não tiver, pelo amor de Deus, né, do que a gente está falando, mas obviamente tem alguém controlando, medindo o que está sendo gasto e não, com certeza em agosto, setembro já teria sentido um alerta, né? Opa, peraí, gente, não vai dar. Não vai dar, vamos ter que lançar uma licitação rapidinho aqui. Não, deixa chegar até o fim do ano para daí assinar um contrato emergencial para ver todo esse desgaste, toda essa insegurança em relação à população também, porque daí o pai não sabe se o filho vai poder comer na escola ou não. E para muitos, Jorge, a gente sabe que a escola é a única possibilidade de alimentação de muita gente aqui na cidade, por mais que a gente saiba que Blumenau é uma cidade rica e outra coisa e tal, mas sempre tem gente que depende da escola para isso. Exatamente. Então gera um estresse desnecessário. Eu realmente gostaria de entender o que aconteceu, por que essa licitação não foi lançada anteriormente. Da mesma forma, e aí mudando de assunto, mas nem tanto, a gente pode falar da tapioca aqui na Praça a Conceição, Ercílio né? Luz. Quando é que termina ali? Porque já foi, está fechada. A tapioca está fechada há 3 semanas já. Pois é, e tem que fazer uma nova concessão. Tem que fazer uma nova concessão. Local. Por que não providenciaram isso ao longo do ano passado? Sabe, não dá para entender o que está acontecendo. Só pode ser algum interesse político, não é possível. Agora a gente vai ter o centro histórico, mudei de assunto completamente, né? A gente estava falando de merenda, daqui a pouco a gente volta migramos para lá porque de novo atrasou a licitação, atrasou a concessão. E de novo a gente vai ter o centro histórico esvaziado, porque já saiu a tapioca, daqui a pouco vai sair a Câmara também, porque os vereadores querem mudar a sede lá para o início do Garcia, e o centro histórico da cidade de novo vai ficar a Deus dará. Dá uma vírgula aí, vamos voltar lá uma frase antes. Vamos voltar. Porque a merenda, esse assunto é muito interessante. Mas é engraçado como as coisas vão se conectando, vão se conectando, claro. Esse assunto da merenda é interessante, sim, parece que a empresa já tinha um aditivo, não poderia ter mais um no contrato. Havia algum impedimento para a renovação do contrato. Por isso que houve um impedimento. Eu não sei qual é o impedimento, por exemplo, de um contrato emergencial com quem já tem a estrutura montada ali. Eu não conheço. Não sei se é porque está no... nem mas... eu. Não sei se é porque já estava cumprindo o contrato, não poderia assumir um contrato emergencial. O que tem ali que impediu, por exemplo, de fazer um contrato emergencial, de ir até o fim do que tinha ali, até um processo de licitação, que não dava esse problema de você ter que assumir uma empresa nova, todos os equipamentos, né? Tem que ter, né? De prato, garfo, colher, tudo isso teria que ter. Todos os utensílios, toda a mão de obra. Então isso aí, isso aí deixou, claro, ameaçado o início do ano letivo com certeza, não tinha dúvida. Teve com relação à merenda escolar. Né? Que não dá para entender, né? Uma vez que a gente contrata uma empresa, vamos supondo que eu em casa contratasse uma empresa para me fornecer 7 litros de leite por semana, né? Vamos lá.
E daqui a pouco, lá em agosto, eu pensei, opa, vou começar a consumir mais, porque 10 litros. Ganhei uma crescente, 10 litros. Só que meu contrato é de 7. Ele vai me adiantar aqueles 3 ali, mas vai terminar antes. Sim. Eu sabendo disso, eu já vou me precaver. Opa, não, peraí, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, dá pra fazer uma conta de, né, rapidinho no papel. Tu vai saber que não vai terminar em dezembro, vai terminar antes, vai terminar em novembro, vai terminar em outubro, sei lá. E você vai providenciar um novo contrato, uma nova negociação, seja com o teu atual fornecedor ou seja com o outro. E por que isso não foi feito no poder público? Não dá para entender, Jorge. Não dá para entender. Tem muita gente trabalhando na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração, controlando essas licitações, sabendo dos prazos, sabendo do que é consumido ou não em relação à alimentação. Com certeza um alerta deve ter sido dado em algum momento. Só que por que não foi olhado em relação a isso? Para que criar todo esse desgaste, tanto para a administração municipal, quanto para as famílias que dependem dessa alimentação para os filhos nas escolas aqui de Blumenau? Não dá para entender. Em se falando de educação, tem a polêmica do uniforme também, né? Que acabou não saindo a licitação. Pancho, vamos falar da sede da Câmara, né? Essa proposta nova que surgiu através da edificação que é da Secretaria, ou que deveria ser da Secretaria de Educação, antigo Colégio SOS, ali no início do Garcia, em frente ao Terminal da Fonte. Hoje serve de depósito da Secretaria de Educação, foi adquirida em 2021, segundo o ex-secretário Matias, para cumprir a meta dos 25% de aplicação na educação. Comprar um prédio para poder atingir a meta dos 25%. Mas tudo bem, faz sentido tirar a Secretaria de Educação do aluguel. É Exatamente. Uma economia. Só que de lá para cá não tem projeto, não tem reforma, não tem nada. 7 milhões e 700 mil reais que foram, até agora, que não houve retorno nenhum, né? Serviu só até agora de depósito. Então é esse prédio que a Câmara de Vereadores, através do atual presidente, o Ito de Souza, entende que pode resolver de vez a falta de uma sede própria do Legislativo e acabar com um aluguel de cerca de 80 mil por mês na Câmara de Vereadores. Mas o projeto apresentado pelo ex-presidente da Câmara, Marcelo Lanzarin, apoiado pelo que veio na sequência, Almir Vieira, é o que daria um maior retorno, digamos assim, para a cidade em si, né? Não tenha dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Aquele parque maravilhoso, aquele prédio espetacular que daria uma vida nova para o centro histórico da cidade de Blumenau. Aí fica uma dúvida. Vida nova para o centro histórico, vida nova para o próprio legislativo, que enfim, e o dinheiro... vai ter uma sede digna de uma cidade como Blumenau. Né? Montada desde o início para aquela função, né? Eu sou fã desse projeto, sempre fui fã desse projeto também anterior. Também sou, né? Adorei de aquele construir projeto. Um prédio novo na Rua das Palmeiras, a Alameda Duque de Caxias, ali pertinho, do lado do Museu da Família Colonial, né, Jorge, onde tem aquele estacionamento ali e tudo mais, né? Então, e isso tudo estaria conectado, essa estrutura do Legislativo, só para relembrar, né, estaria conectada a um parque que seria instalado nos fundos ali do Museu da Família Colonial, que passaria pelo Horto Botânico, que passaria pela Praça Rosenplatz, que é outro dinheiro que até agora não há justificativa para ter sido gasto aquele dinheiro, porque nada foi feito naquela praça ainda. Não repercutiu nada. Para quem não sabe, porque muita gente ainda não sabe, existe uma praça nos fundos do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, chamada Rosenplatz, que foi construída agora na administração anterior, que custou mais de R$1 milhão e que até agora só serviu de estacionamento. Né? Então, mas é mal divulgado e mal explorado, né? Não há exploração nenhuma, né? Houve tentativa de concessão para umas lojas que foram feitas ali, não teve sucesso, ninguém se interessou mesmo porque está lá escondido e nada é feito para que as pessoas circulem por aquele espaço. Então, enquanto isso não acontecer, obviamente aquilo não vai ter interesse de ninguém. Nem mesmo os artistas da cidade puderam aproveitar 2 palcos que tem lá, ou pelo menos um palco ao céu aberto que tem lá, não soube de nenhuma ação que foi feita ainda. Mas, enfim, tudo isso estaria conectado à sede da Câmara de Vereadores, que seria construída ali na Alameda Duque de Caxias, o que tornaria o centro histórico ainda mais atraente, não só para o blumenauense, eu sempre digo que tudo tem que ser pensado também no blumenauense, mas também, e aí principalmente para o turista, né? Ou seja, seria uma atração a mais para a cidade, seria tempo a mais de estadia aqui na cidade, com certeza, se tudo isso fosse tirado do papel. Infelizmente, veio agora essa ideia do Ito do presidente
presidente Ito de fazer a sede naquele prédio lá que era do SOS, na Alameda, na rua Capitão Santos, né? Ali no comecinho do Garcia, pela questão do dinheiro, que seria mais barato, segundo ele, não duvido, embora a reforma que tem que ser feita naquela e a adaptação que tem que ser feita naquela edificação para receber a Câmara de Vereadores não é pequena, não. Não sei se em um ano isso ficaria pronto. Não sei se com e o não dinheiro sabemos que o custo exatamente, também, né? Exatamente, tem tudo Porque isso. tu vai ter que pegar um prédio já construído, antigo, Exatamente. e adaptar ele para as necessidades da Câmara de Vereadores. Né? E esse prédio foi tudo, né? Foi colégio. Antes do SOS tinha o colégio Doutor Blumenau lá, eu lembro. Exato. Isso na década de 90. Depois veio o SOS. Depois foi usado como moradia para famílias que foram atingidas pela tragédia em 2008. Ou seja, teve muito uso ali e pouca reforma. Então tem muita coisa para fazer naquele prédio. Eu ainda acho que aquele primeiro projeto é mais interessante para os vereadores e para a cidade como um todo. Lamento, entendo a preocupação do presidente Ito, né, principalmente com relação ao dinheiro, mas não sei se dinheiro é problema, né, nessa altura do campeonato, pensando no benefício e na importância que tem um poder legislativo dentro de uma cidade. Acho que deveria ser melhor discutido isso, e já disse, né, o ex-secretário de Educação, Alexandre Matias, que está lá na Câmara hoje, é vereador, já disse que tem dúvidas em relação a essa transferência do município para o legislativo, porque, como você disse antes, esse prédio foi comprado com dinheiro carimbado para a educação. Está lá nos 25% que o município tem que investir em educação em 2021, então não sabe se isso poderia ser retirado. Isso é outra história que tinha que ser melhor analisada também, né, Jorge? O que o ex-secretário disse aqui para ti, né, dizendo que aquele prédio foi comprado para isso, ou seja, para cumprir os 25%, é muito grave, né, gente? Vamos combinar. Né? Não sei. Chamou a atenção. Chama muita atenção. Obviamente, como tu disseste, né? Hoje a Secretaria de Educação paga aluguel ali na Rua Paraíba. Obviamente seria interessante ir para um imóvel próprio. Junto com a Secretaria iria a casa do professor, né? Um órgão que eles criariam aí para capacitação dos professores da rede municipal, mas nada disso saiu do papel. Enfim, está lá o prédio parado há 3 anos já e nada foi feito. Eu tenho que destacar aqui, né, primeiro a coragem que alguns vereadores, parlamentares que assumem a Câmara de Vereadores têm, apesar de polêmicas, apesar de tudo, mas que é colocar um assunto em discussão. Cara, isso é interessantíssimo, como a gente deveria ter mais isso, né? Quando o vereador Ito vem com esse sentido, dizer, vamos acabar com isso, porque tem um prédio aqui que a gente, quem sabe, possa usar, que teoricamente seria mais barato, cria uma certa polêmica, é melhor aqui, é melhor lá, mas já demonstra um ponto. Tanto órgão público pagando aluguel tem um prédio parado. Segundo ponto, lembra do prédio da URB? Sim. Tá lá. Verdade. E ninguém usa? Vende, então, se ninguém usa. Né? Então, já tem gente dizendo que pode sair um leilão de imóveis públicos de Blumenau. Aí, vai fazer leilão e tem um monte pagando aluguel? A Secretaria de Trânsito e Transporte paga aluguel onde era a sede dela, a rodoviária. Porque foi concessão, fizeram uma concessão, não planejaram para onde ia a Secretaria de Trânsito e Transporte. Exatamente. É outro questionamento que a gente tem que fazer. Falta planejamento como sempre, né, na realidade. Assim, falta um direcionamento, na realidade, de tudo isso, eu acho, Jorge. Tem que pensar a cidade como um todo. Não usa o prédio da UB porque está fora de mão, ou seja, está longe de tudo. Tá, mas de alguma forma aquilo poderia ser usado. O Blue Mob não estava atrás de um terreno para estacionamento? Aliás, tem um problema com a ETA 5. Sim. E a Blue Mob não saiu de lá ainda. E está batendo o pé. Mas a Blue Mob vai fazer agora um estacionamento da Rua Bahia. Pancho, tu lembra da mas CPI? Mas ainda está sendo licenciado ainda o negócio. Agora vamos voltar um pouco. Lembra da CPI do transporte coletivo? Do contrato, né, de concessão do serviço. E como se bateu naquela CPI por causa da falta da construção de uma garagem que estava no contrato e que a empresa não fez e se brigou por que a prefeitura não obriga a fazer? Agora essa garagem está fazendo falta. Né? Mas essa garagem está a empresa, sendo eu acho encaminhada, né? Está sendo encaminhada, mas não no ritmo que deveria. Demorou demais. A estação de água precisa
agilidade, O rapidez. quanto antes, né? O quanto antes. Quem passa lá vê equipamentos misturados com ônibus. Aliás, falando em água, né? Quantidade de adutoras estourando também aí pela cidade é brincadeira, né? Todo dia tem 2 adutoras estourando em algum lugar lá. Nosso colega acima lá tá tendo trabalho. Aí eu te faço uma pergunta. O que mudou? O encanamento de repente disse assim, gente, mudou o governo, vamos explodir. O tempo passou, provavelmente, Jorge Tais. Ou mudou foi a divulgação. Também. Porque antes também estourava canalização. Aliás, a divulgação, adutora, nesse aspecto pode ter melhorado. Não havia divulgação. Nesse aspecto pode ter melhorado a divulgação, pode ser esse também o detalhe, mas em um aspecto também, vamos combinar, está deixando a desejar demais, gente. Para quem não sabe, para quem está no centro da cidade, na região do Vitor Conder, a rua Dr. Sapelt, que é uma das principais do Vitor Conder, que é a extensão da Max Ehring ali entre a Rua 7 e a Rua São Paulo, a rua Dr. Sapelt está interditada para o trânsito. Se você não sabe disso, leve em consideração isso para fazer sua rota, porque tem muita gente que entra na Rua Paraíba, vindo da Velha ou da 7 de setembro, com a intenção de entrar na Dr. Sapelt. Vai chegar ali, não tem como fazer, vai ter que dar uma volta gigantesca para fazer outra rota. Então já fica aqui o aviso, porque a prefeitura, para variar, não avisou absolutamente ninguém de que isso ia acontecer. E vai demorar, hein? E vai demorar. Mas enfim. E gera transtorno, né? Voltando à questão da água, pode ter sido sim a comunicação que melhorou. E que bom, né? Porque assim todo mundo fica ligado não só em relação à falta d'água, mas também ao incômodo que isso traz para o trânsito. Né? Ainda mais agora que voltamos com as aulas e o trânsito voltou praticamente em sua plenitude aqui na cidade. Mas também acho que a rede está com uma idade já avançada, né? Tem muito tubo aí que com certeza tem que ser trocado e aos poucos eles estão sendo trocados, né? A gente percebe, por exemplo, nessas obras do Vitor Conder mesmo, na Dr. Sapelt, na Rua Camboriú, na Rua Desembargador Pedro Silva, toda a drenagem está sendo trocada também. Então, já aproveita e já faz as duas coisas, faz a drenagem e faz o asfalto novo. Né? O novo presidente Samay disse aqui que já tem um contato com a Secretaria de Obras, Planejamento, para que toda a via que for remodelada, vai ser feita a nova pavimentação, tal, já comunique o Samay, para o Samay já ver a situação, se necessário já implantar uma nova rede, trocar a rede. Com a BRK também, para ver se tem que implantar ou fazer alguma coisa. Para aproveitar, né, que já está se mexendo ali, né? Lógico. Para não ter que depois quebrar asfalto, mexer na pavimentação e gerar mais dificuldade. Mais dificuldade para todo mundo, infelizmente. Pancho, para fechar, teve Blumenau Filarmônica nesse final de semana. Não consegui ir nessa apresentação, infelizmente. Quem conseguiu? Eles abriram o lote de ingresso em 24 horas foi tudo. Ingresso né? gratuito, né? Tem que se dizer isso também. Né? Mas só para a gente mostrar que tem público, né? Tem público, com certeza tem público. O teatro estava cheio no sábado e estava cheio na primeira apresentação também. É louvável, né? É bom saber que a gente tem uma orquestra como essa agora aqui em Blumenau e que baita orquestra. Eu fui na primeira apresentação e fiquei assim de queixo caído com a qualidade que tem os músicos que estão fazendo parte da Blumenau Filarmônica, não só dos músicos, claro, mas também do próprio condutor, né? O maestro Lucas Araújo, que é impressionante assim, o que eles estão fazendo realmente e recomendo. Assim. Eu sei que vai ter novas apresentações ainda no primeiro semestre, e então digo para vocês, fiquem atentos na divulgação, e assim que sair a data, já vai lá e garante o ingresso, porque, como a gente falou, nessa última apresentação, em menos de 24 horas, rapidinho os ingressos foram esgotados. E se não puder ir, né? Tenta cancelar o ingresso para poder dar oportunidade para outro também. É importante também, porque muita gente compra com antecedência, daqui a pouco acontece um imprevisto e não consegue ir, né? Pode acontecer. Mas é importante que informe também, porque daí dá para outros aproveitarem. Quem não teve oportunidade de pegar na hora, vai poder aproveitar depois também. E é sensacional, realmente vale a pena demais, porque a qualidade é muito, muito alta, muito alta. Muito bacana. Aí a gente cresceu, digamos assim, né, com a questão cultural aqui no município, com a realização de eventos. E né? muito A gente já tem shows de impacto nacional, Sim. Uma coisa que muitos questionavam, né? Por que não vem grandes estrelas da música nacional, por exemplo? Vindo, né? Aqui tá vindo. Veio o Tiaguinho, show veio da Ana Castela falando desses dois gêneros. Vai ter Ney Mato Grosso daqui a pouco também. Exato. Roberto Carlos também está agendado? Roberto Carlos. Então,
a gente está voltando a ter um palco de boas apresentações e atrações aqui. E aí já vem o artista blumenauense apresentando junto, o que vai elevando isso tudo. E a gente tem aproveitado bastante isso, Jorge. Tem muita gente aproveitando bem as leis de incentivo, tanto do município quanto do estado, para movimentar isso. A Blumenau Filarmônica existe graças ao PIC do governo do estado. Então é o governo, não é o governo que está bancando, são empresas que estão aí, claro, bancando a iniciativa, mas abrindo mão, o governo está abrindo mão do imposto, de receber o imposto diretamente para repassar direto para essas iniciativas. E tem muita gente aqui de Blumenau aproveitando bem também. O Caio do Baixo, por exemplo, junto com o Jackson Carlos e o Rui Celso, que é o barbeiro lá da Vila Nova, o Ruiz One Share Barber, estão fazendo uma iniciativa muito bacana já desde o ano passado, de levar jazz contemporâneo, música instrumental para a praça ali do bairro Vila Nova, aquela praça chamada Praça do Rotary, ali na rua Joinville. Todo mês tem uma apresentação de graça ao ar livre ali de músicos extremamente competentes aqui de Blumenau. Então tem várias iniciativas dessa forma. O Jazz Catarina também o pessoal do jazz que está convidando músicos de Santa Catarina para virem para cá e tocar com a gente. Teve o Derico, do Sexteto do Jô, tocando com o pessoal aí no ano passado, no Teatro Carlos Gomes. Então tem muita coisinha acontecendo e é importante que Blumenau se prestigie, porque a gente sempre reclamou muito da falta de iniciativa e tudo mais, e quando elas vêm, a gente precisa aproveitar para que elas não saiam nunca mais. E que bacana esses movimentos nos bairros, né? Sim, exatamente. Para despertar o interesse do cidadão que mora pela localidade dele, acima de tudo. Exatamente. Não precisa se deslocar tanto, tipo, né? Eu sei que o pessoal ali ao redor da Praça do Rotary, ali na Vila Nova, por exemplo, quem mora ali, adora. E já os horários já são pensados também em quem mora ali, para não incomodar. Então, geralmente começa às 7 horas da noite, termina 8, 8 e meia, já está terminando. Então não vai incomodar. Eu sei que o pessoal vai lá, bota a cadeirinha na varanda, pega uma bebidinha, senta ali para ouvir e fica. E é uma plateia muito bacana mesmo. Muito legal. Pancho, obrigado pela participação. Falar do cotidiano é sempre importante. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge. Quem não sabe, né, pode acessar ali pancho.com.br ou @pancho.com.br no Instagram. Todo dia, no comecinho do dia, eu solto lá um resumão aí das notícias mais importantes, né, que veicularam aí pelos portais e pelos meios de comunicação de Blumenau, entre todos aqueles, né, que são publicados, tem muita coisa, né? Eu vou lá e pinço as mais importantes, então é uma seleção, é uma curadoria aí para você ficar bem informado. Obrigado, Pancho. Obrigado, Ótima Jorge. semana. Um abraço.